Vamos embora, galera, então. Meu nome é Cícero Marcelo Rocha Martins, eu sou engenheiro de controle e automação, sou técnico em eletrônica e técnico de automação. Passei no concurso de 2018 para Transpetro e estou aqui para a gente resolver algumas questões de eletrônica digital para a prova de instrumentação da Petrobras 2023, né? A gente vai pegar algumas questões anteriores, mas a ideia é nos preparar para a prova do próximo dia 30. Então, vamos embora. Galera, costuma me chamar de Sidera, então daqui saiu o nome, para a gente ter um nome para procurar aí no Google, no YouTube, vamos lá. Então, o nome é Sidera Automação Industrial, o famoso SAI. Aqui a sua dúvida sai, não tem jeito, vamos embora. Então já vamos pegar aqui essa questão de simplificação, né? Ele pede que o mapa de Carnot acima, né? Representa qual expressão booleana? Primeira coisa que a gente tem que entender aqui é como que é preenchido esse mapa de Carnot, né? Por que tem esses zeros, esses uns, né? E de onde eles se originam, né? Vamos pegar, estudar cada caso aqui, ó. Vamos chamar isso aqui de primeiro caso, segundo caso, terceiro caso e quarto caso. A simplificação ela é bem simples, tá, galera? Não tem muito mistério, não. A resposta aqui vai ser a letra A, tá? Já estou adiantando. Mas como que a gente vai chegar nessa resposta? Eu vou passar o método difícil e depois a gente vê o método fácil, que é para a gente ganhar tempo, né? Então vamos tirar a expressão booleana observando os uns, né, que existem nessa tabela, nesse mapa de Carnot. Então vamos embora. Esse 1 aqui, ele pertence a quais... como que eu leio, né, um mapa de Carnot? Esse 1 está querendo me dizer que ele, quando eu tenho A barra, B barra e C barra, a minha saída é igual a 1. Então, A barra, B barra e C barra, eu vou ter que ela é igual a 1. Tá? Qual que é o outro caso? Vamos pegar o caso 2. Caso 1, né? Vou pegar o caso 2. O caso 2 é quando eu tenho A barra, tá aqui na linha de A barra, B comum e C barra. A barra, B comum e C barra. Isso é igual a 1 também. Vamos pegar aqui o outro caso aqui na segunda linha, o terceiro caso. Ele me diz que eu vou ter 1 quando A for comum, eu tiver B barra e C comum. Então, A comum, B barra e C comum. Isso é igual a 1. E o quarto e último caso, eu vou ter 1 quando eu tiver A comum, B comum e C. Então, A, B, C também é igual a 1. Então, galera, quando a gente tem essa relação aqui, a gente diz que a gente pode colocar isso tudo em uma expressão e dizer que S é igual a A barra, B barra, C barra, ou A barra, B, C, ou A, B barra, C, ou... Desculpa, aqui é ou A, B, C. Por que que a gente faz isso? Porque qualquer uma dessas relações aqui vai me dar 1 como saída, né? É o nosso objetivo de estudo. Eu posso vir aqui e simplificar usando as propriedades distributiva, né? Se eu colocar aqui em evidência, por exemplo, observar que aqui eu tenho o A barra e C barra em comum com esse A, C barra aqui. Eu vou ter o A e C barra, A e C barra aqui de novo. Então eu posso colocar em evidência, né, como é uma multiplicação, e dividir este termo por esse e este termo por isso. Vai me sobrar quem? B barra ou B, né? Se eu fizer o mesmo aqui, vai me sobrar quem? Eu posso colocar quem aqui em evidência? Ó? O A e o C aqui também. Ó. A e C, B ou B. Beleza.
Bom, se a gente lembrar, né, a gente não consegue estudar, simplificar questões de eletrônica digital sem estudar os postulados e os teoremas de Morgan. Então a gente precisa dar uma olhada nisso. Caso vocês tenham dúvidas, é bom procurar sobre esses assuntos na internet aí e tal. Bom, vamos lá. Que diz que o postulado diz que se eu tenho o B, se eu tenho uma variável fazendo uma relação de ou com a sua negação, isso daqui é sempre 1. Então, para esse caso aqui, se repete sempre 1. Se eu multiplico 1 por AC, barra, né, barra, eu vou ter o próprio A barra, C barra. Se eu multiplico 1 por AC, eu vou ter o AC, beleza? Então, a minha resposta para essa questão é a letra A. Mas, pô, todo o mapa de Carnot a gente vai ter que analisar dessa maneira? Não. O mapa de Carnot, a gente vai... deixa eu apagar todas as anotações aqui. O mapa de Carnot a gente vai pegar e vai analisar da seguinte maneira para a gente verificar. Sempre eu vou agrupar em pares de base 2. Né? O que é isso? O que é base 2? Eu tenho que agrupar em pares, mas não pode ser 6, por exemplo. Não pode ser 10, por exemplo. Eu posso agrupar de 2 em 2, 4 em 4, 8 em 8, 16, 16, 32, 32, e assim vai. Né? Porque isso, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, e por aí vai também. Então, a gente pode sempre estar agrupando esses, os uns, né, que aparecem de par em par. Então, vamos lá. Qual par que eu tenho aqui? Ó? Tenho lado a lado bem de cara esse cara aqui. Ó. E a quem que ele pertence, né? Aqui eu passei por cima aqui, mas aqui é a coluna do C. Ele pertence à coluna A, na linha A, e à coluna C, né? Ele pertence também, né, ao B e ao B barra. Mas como eles, a gente viu lá no postulado que eles se anulam, então eu bato o olho e falo, pô, esse par aqui representa o AC. Lembra que a gente achou AC aquela hora? E esse outro par aqui, como é que eu vou fazer? Pô, um está aqui distante e ele está aqui distante. É só um desenho, né, do próprio mapa de Carnot para facilitar a disposição dos números. Mas se eu reparar, aqui ele pertence à coluna C barra e aqui também pertence à coluna C barra. Então é como se eles estivessem lado a lado. Então me permite fazer essa junção aqui, ó. E aí vai sobrar o que novamente? O A barra está aqui, contempla esse 1 e esse 1. O C barra também contempla esse 1 e também contempla esse outro 1. E os pares aqui, o par aqui está fazendo parte de B e B barra. Então também eles se anulam. Então vai ficar A, C como a resposta. Beleza, galera? Bem simples, né? Não tem mistério. Bora seguir para outro. Vou tentar ser mais rápido nas próximas questões. Essa daí foi só para a gente tentar dar uma introduzida para valer para as outras questões todas. Bom, vamos lá. Aqui a gente bate o olho e fala, pô, essa questão aqui é muito difícil. Eu vou perder ponto, essa aqui esquece, eu não vou resolver. E, cara, mas ele é muito simples. É uma das mais fáceis. A gente precisa simplesmente tirar de um circuito a respectiva expressão booleana que ele representa, tá? Como que a gente faz isso? O primeiro passo é conhecer as portas lógicas, né? A gente precisa saber que essa porta aqui, né, é a porta AND, né, ou E, e qual que é a função, né, matemática dela, entre aspas, né? Ela é a multiplicação, né? Vou colocar um pontinho aqui.
gente tem que saber que essa daqui, ó, é a porta OR ou, na verdade, né? E a simbologia matemática dela é representada pelo mais. Quando eu tenho esse tipo de porta aqui, ó, com um triângulo e uma bolinha na frente, a gente chama de inversora, né? Inversora. Isso daqui vai nos dar uma representação da seguinte maneira: se a entrada aqui for x, a saída desse cara aqui é x barra, né? Porque eu estou invertendo a entrada. Quando eu tenho também, eu posso usar essa inversão também simbolizada por uma bolinha ou aqui na saída ou na entrada aqui do bloco, né? Então eu posso ter essa simbologia aqui com um triângulo e uma bolinha, ou posso ter o próprio bloco representado aqui pela bolinha na entrada. Então, por exemplo, se eu fosse desenhar, eu posso desenhar dessa maneira aqui, ó, ou eu posso simplesmente colocar uma bolinha aqui, ó, e esse cara aqui não existir. Tem a mesma função, beleza? Então vamos lá para a gente resolver essa questão aqui. Ela é bem simples mesmo. Vou apagar aqui. Vamos lá. De cara, galera, se a gente observar e entender que as funções dos circuitos eletrônicos, né, de eletrônica digital, eu tenho uma bolinha aqui, ó, bem no meu último ponto da saída aqui, ó. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que está aqui em cima, para trás, tudo que está aqui para trás, ele vai ser barrado, né? Olhando basicamente pegando essa explicação, eu já sei que a resposta é a letra D, tá? Mas como que a gente vai chegar nisso? A gente vai ter que fazer passo a passo. Então aqui a gente identifica, ó, aqui é um E, né? Então as relações das entradas vão ser multiplicação. Aqui eu tenho uma porta OR. Então as relações da entrada aqui vai ser uma soma. Aqui mesma coisa, soma. Aqui é a mesma coisa o E, só que barrado, porque eu vou ter a saída aqui. Aqui eu tenho o E também, e aqui tem o OR. E aqui eu tenho um OR barrado também. Vamos entender o que é isso. Como é que eu monto aqui essa primeira expressão? Eu tenho A, B e C entrando aqui, ó. A, B e C entrando no bloco, na porta lógica E. Então a minha saída vai ser A e B e C, beleza? Aqui, ó, eu tenho C e tenho D entrando aqui, como ele nega aqui, eu tenho D barra. Então a minha saída nessa porta O aqui, ó, lembrando que eu tenho tudo barrado, vai ser essas três entradas aqui, né? C e D barra. Vamos lá. A, B, C, ou C, ou D barra. Isso tudo aqui, barra. Então a gente pode ver que a gente já elimina essa daqui e essa daqui, ó. A gente ainda fica na dúvida entre essas duas, tá? Entre C e D. Vamos lá, aqui eu estou entrando com D, A, o C entra aqui, mas aqui ele vira C barra. Então a minha expressão na saída aqui fica A, C, ou D. Bom, agora aqui, ó, eu tenho uma porta NAND, né? Que é a porta negada, o E negado. Então vou ter o A e o D aqui. A saída disso vai ser A, D e a barra. Eu estou invertendo os dois, o produto dos dois, né? E aqui eu tenho A, B, C, D, só que aqui o meu A vira A barra.
Aqui fica B mesmo, C e D. Então, vou ter A barra B, C, D. Fazendo um OU com quem? Com esse AD. Então, a minha saída aqui fica A, D, ou A barra, aqui AD barra, desculpa, A barra B, C, D. Isso tudo aqui, ó, entrando nessa porta OU. Eu junto, então só repito as expressões aqui, ó, que eu encontrei, né? Então vai ter A, B, C, ou C, ou D. Isso tudo barrado, eu só estou repetindo aqui. Ou A, ou A, ou C, ou D. Posso até colocar entre parênteses aqui se eu quiser. Ó. Vou apagar esse cara aqui. Ou A, essa última expressão aqui de baixo. Ó. A, D, ou A, B, C, D. Tudo isso o quê? Barrado, por causa desse ponto aqui, ó. Ou seja, chegamos na resposta da letra D. É uma questão trabalhosa um pouco, mas não é difícil, tá? Então, questão pra gente ganhar um pontinho aí, não perder ponto nessa prova. Vambora. Bom, aqui é uma questão bem interessante, né? Porque a gente vê uma resposta assim, ó, 1 e 0. Fala, pô, como que eu tenho A e B e minha resposta eu tenho opção como 1 e 0? Vai ser uma dessas daqui de cima, não tem erro. Então, galera, vamos ficar atentos, tá? A gente às vezes pensa assim, mas não será nenhuma dessas três opções. E vamos entender o porquê aqui. Vamos lá. Eu tô falando para vocês que aqui entra A, só que como ele inverte, aqui fica A barra. Aqui, né, se eu seguir o circuito, fica B. Se eu barro, então a relação deles aqui, ó, é de multiplicação. Então a saída vai ser A barra B invertido, por causa dessa inversora que está aqui na saída. Repito aqui, ó, fica o A normal, porque ele está vindo aqui antes da bolinha, e o B invertido. Então aqui vai ser A, B, barra. Essas duas expressões estão entrando aqui na minha porta OU, e o resultado vai ser A, B, ou A, B barra, barrado. Tem alguma dessas soluções aqui? Nenhuma. Então a gente precisa fazer o quê? Simplificar. Lá nos teoremas de Morgan, postulados lá na eletrônica digital, eu tenho que se eu tenho y e x barrado, eu posso quebrar essa barra, ou seja, se liga na dica, quebrar mudando o sinal. Se a relação aqui era de multiplicação, era uma AND, aqui eu posso ter uma OU de cada item separado, né? De cada entrada separada. E o contrário também vale. Se eu tenho isso aqui, né? Logicamente, isso é igual a isso. Porém, também, se eu tiver isso daqui, ó, eu posso também ter isso separado. Por que isso? Se a gente for trabalhar as tabelas verdades, né, dessas expressões, a gente vai ver que elas são idênticas. Então, eu posso fazer essa substituição. Bom, se eu trouxer vou trazer aqui para baixo aqui, ó, e vou fazer simplesmente o que eu
falei que podia ser feito ali, ó. Eu vou quebrar as barras e vou mudar o sinal. Então, se eu quebro aqui, ó, fica A barra barra ou B barra. Aqui fica A barra ou B barra barra. Por que barra barra? Porque eu quebrei, então a barra que estava aqui, ela vem para cima da barrinha que já existia. E se a gente for ver, se a gente entender que A é igual a 1 e o A barra é igual a 0, eu posso entender que o A barra barra, né? O A barra barra é igual ao próprio A. Porque eu tenho o A igual a 1, barrei ele uma vez, se eu barro ele de novo, ele vai ser o próprio A. Vai ser o 1 de novo, porque inicialmente o A era igual a 1. Então aqui eu posso repetir novamente, fica A ou B barra, aqui A barra ou B. Bom, lá no primeiro exercício a gente viu que se eu posso redesenhar isso aqui, ó, reescrever dessa maneira, ó, A ou A barra ou B barra. Se eu tenho, né, a entrada fazendo uma relação de ou com ela mesma negada, isso é sempre igual a 1. Então, se eu tenho 1 aqui e tenho 1 aqui, eu vou ter 1 ou 1, a minha resposta vai ser 1. Então, a gente precisa ter essas ideias de como funcionam as tabelas verdades, os postulados, os teoremas de Morgan, tudo na nossa cabeça para a gente resolver essas questões. Não é difícil, mas também precisa estar com isso no sangue. Beleza, galera? É nóis. Qualquer dúvida, chama aí. Bom, ele pede a expressão booleana que implementa a tabela verdade acima. Tá? Bom, outra pegadinha, galera. Porque a gente vai ver que a gente precisa entender aqui como que vai sair, né, a expressão booleana a partir de uma tabela verdade, né? Então a gente ignora os zeros das saídas. Isso para mim, eu vou olhar somente para a saída que tem 1, tá? A relação entre as variáveis de entrada é sempre uma relação AND, tá? Então aqui eu vou ter uma relação AND, e eu vou usar a porta lógica AND, tá? Eu vou usar o símbolo matemático de multiplicação e por aí vai, tá? Vou usar o símbolo de matemático de multiplicação. Então, se eu tenho uma saída 1 e a relação das minhas entradas são AND, né? A relação é AND, eu tenho que fazer o quê? Quando que eu tenho 1 na saída, se a expressão for, se as entradas estiverem no bloco AND, né, no bloco E. Somente quando as entradas todas forem igual a 1. Então, A tem que ser igual a 1, B tem que ser igual a 1, C tem que ser igual a 1. Partindo desse princípio e tendo que para entradas iguais a 0, A igual a 0, B igual a 0, C igual a 0, eu preciso negar cada entrada dessa e fazer a sua relação matemática de multiplicação. Então, essa primeira expressão eu vou tirar aqui, ó. A segunda expressão eu vou fazer a mesma coisa, só que agora só o A e B vão ser barrados, ó. A barra, B barra e C. Na minha terceira expressão, o A não precisa barrar, mas o B e o C sim. A, B, C. E na minha quarta e última expressão, eu vou ter que o A é normal, o B é barrado e o C é normal. Tá? O C é normal. Bom, a relação entre as variáveis de entrada é sempre AND. E a relação das saídas, né? Então, ou seja, a relação de colunas, AND, e as relações das linhas vão ser OR. Então, eu vou pegar cada expressão dessa, vou perfilar aqui, né? Vou redesenhar.
utilizando o conectivo OU. Isso é igual a S, tá? Qualquer uma das soluções que a gente tiver aqui vai ser igual a S, vai ser igual a 1. Bom, gente, a minha expressão sem simplificação é essa. Existe alguma opção nessa na resposta? Não, não tem. E aí que a gente fica perdido. Pô, cheguei nisso daqui, como é que eu vou chegar em alguma resposta dessa? Não tem jeito, galera. Simplificação. Aí eu posso usar o quê? Mapa de Carnot ou álgebra de Boole. Eu vou fazer por álgebra de Boole, que é mais fácil. Mapa de Carnot você tem que ficar desenhando o mapa ali. É até mais fácil, né? No final das contas. Mas eu gosto de fazer com álgebra de Boole. Então vamos lá. Eu vejo que aqui, ó, por exemplo, eu posso pegar aqui... Se eu pegar aqui, ó, o B, ele tá comum para todos os circuitos, ó. Todas as expressões contêm B barra. Então vou colocar aqui, ó, B barra. Vou dividir um por um aqui por B barra. Eu vou ficar com A C barra, A barra C barra, A barra C, A C barra e A C barra de novo. Opa! Agora dentro aqui eu consigo fazer, dentro do parênteses eu consigo colocar mais um camarada em evidência. Vou repetir o B aqui e vou separar aqui, ó, vou colocar até um colchete aqui. E vou colocar quem em evidência aqui, ó, analisando esses dois aqui, depois analiso esse. Ó. Eu vou colocar aqui a barra em evidência aqui, ó. Calma aí que tem alguma coisa errada aqui, ó. Calma aí. Esse cara aqui... Esse cara aqui não tem um barra. Eu repeti errado aqui, ó. Aqui não tem barra. Aqui não tem barra. Porque essa expressão é referente a esse cara aqui, ó. Copiei errado, tá, galera? Então aqui não tem barra. Beleza. Então aqui eu posso colocar quem em evidência? Posso colocar o A barra. Eu vou ficar com C barra ou C aqui. E aqui eu posso colocar o A de novo. Que eu vou ficar com C barra ou C aqui de novo. Tudo isso igual a S. Bom, a gente já viu que se eu tenho uma entrada e eu nego essa entrada, é igual a 1. Igual a 1. Essa relação de O aqui, tá, galera? Bom, o que vai me sobrar? Vai sobrar o B barra, A barra ou A. Novamente, isso é igual a 1. A minha saída fica S igual a B barra. Letra A. É isso aí, galera. É loucura sair de uma expressão relativamente deste tamanho, né, grande, para uma resposta extremamente simplificada aqui. Tá? Mas vamos analisar aqui na tabela. Por que é isso? Se a gente reparar, ó, somente quando o B é barrado, ó, que eu tenho as minhas saídas em 1, né? Então, isso que representa o B barrado como resultado dessa expressão. Porque sempre que eu tiver B barrado nessas condições aqui, eu estou tendo um 1 na saída. Então, pouco importa as opções A e C, nas minhas variáveis A e C. Então, a gente começa a analisar e armazenar conhecimento, né, de uma forma bem didática e simples, né? A gente bate o olho e fala, pô, tem alguma coisa aí. Por que só quando B é 0, que as minhas saídas são 1? No final das contas, você viu por quê. Porque simplificando, eu cheguei a B barra aqui. Bora. Galera, isso daqui, essa porta lógica aqui, a gente vai ver, a gente precisa ter bagagem, né? Então a gente precisa dar uma estudada. Isso aqui chama-se ou exclusivo. Ou exclusivo. Lá
A tabela verdade de uma porta lógica ou exclusiva, ela se comporta dessa seguinte maneira aqui, ó. Vou colocar aqui A, B e o S. As opções são 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. O que é ou exclusivo? É quando somente uma das entradas está em 1. Quando eu tenho elas iguais a 0, minha saída é 0. Quando eu tenho elas iguais a 1, minha saída é 0. Quando eu tenho uma em 0 e a outra em 1, minha saída é 1. Quando eu tenho uma em 1 e a outra em 0, minha saída é 1. Tá? Se a gente for retirar as expressões, como falei no slide anterior, eu vou ter aqui o quê? A barra B, que para essa expressão, ou A B barra, tá? Isso representa a minha saída. Seria a expressão, a álgebra de Boole dessa tabela. Bom, vamos fazer aqui para essas variáveis, né? Então, se eu tenho o y aqui e o x entrando aqui, eu vou ter quem aqui, ó? A minha saída, ela vai se dar como? Com y x ou y x barra, tá? Aqui, mesma coisa, o x está aqui e o z está aqui. Vamos lá. Vai ser x barra z ou x z barra. Fazendo um ou com essas duas expressões, a gente vai ter a seguinte saída, né? F vai ser igual a quê? Yx barra ou x barra z ou xz barra. Bom, de cara, galera, a gente vê que o x é comum aqui e a gente pode botá-lo em evidência, né? Então, vou colocar o x e o x barra aqui para a gente fazer as distributivas aqui, ó. X em evidência, eu vou poder dividir quem aqui, ó? Vai ficar o y barra ou o z barra. Ou x barra e y ou y barra. A gente tem, desculpa, y ou z, né, galera? Y ou z, né? Porque o x está em comum aqui e aqui. Então é y barra ou z barra. O x barra está comum para o z e para o y sem barra. Então tá aqui. Qual a resposta que vai ser, galera? Letra C. Então, se a gente não souber que daqui se origina uma expressão dessa, a gente vai ficar perdido, beleza? Então dá uma estudadinha lá em portas lógicas lá, entender como é que são as tabelas básicas lá para duas entradas e tudo mais, beleza? Então é isso, galera, a gente fechou aqui essa primeira resolução. Bom, espero que vocês gostem aí e vamos que vamos, até a próxima. Aqui a sua dúvida sai.